Fala, galerinha iluminada, que hoje a gente tem uma live monstra aí com o nosso amigo Vicente, uma super live com o Vicente, falando sobre a influência do LED nas plantas. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Luz Decoração. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão aí sintonizados no canal. É um motivo de satisfação estar batendo esse papo contigo, bem descontraído, né? Nós já fizemos isso uma vez e foi um sucesso. E agradeço o convite. Vamos conversar, né? É um assunto muito interessante. Esse que nós vamos falar hoje, sobre a influência da luz e do LED, né, nas plantas, algo bastante novo, bastante revolucionário, e vamos falar de algumas experiências e tudo mais. Bom, uma rápida apresentação minha. A minha formação é em engenharia eletrônica, eu tenho mais de 45 anos de experiência em semicondutores, dos quais os LEDs fazem parte, né, com LEDs. A minha experiência vem lá de 1978, quando eu tive a minha primeira, vamos dizer, o meu primeiro contato com os LEDs. Não existia nem LED branco, na verdade, só existia LED vermelho e amarelo nessa época. Tive a oportunidade de trabalhar numa fábrica, um fabricante de LEDs, de LED diodo, né, o componente LED, lá no Vale do Silício, na Califórnia. Trabalhei lá por 2 anos nessa fábrica. De lá para cá, trabalhei em várias outras empresas, fabricantes de diodos, de LEDs. Aí, quando surgiu o LED branco, eu acabei migrando para iluminação, né, porque antes do LED branco era basicamente sinalização, indicação e sinalização. E com o LED branco, não. Aí ele avançou no mercado de iluminação. Isso foi mais ou menos em 1999, quando eu estava na Hewlett-Packard, na HP. Nós introduzimos o LED branco comercial, o primeiro LED de potência, e aí revolucionou, né? Eu surfei na onda do LED, na verdade um tsunami, né? Mais do que uma onda, foi um tsunami. E vim parar na praia da iluminação. Então eu tive que aprender iluminação, porque eu venho do mercado de eletrônica, né? Foi muito bom, em termos de experiência para mim, profissional, foi muito interessante. Então hoje nós vamos tratar desse assunto. Eu vou falar um pouquinho de uma teoria muito rápida, né? Que isso aí vai ajudar a todos que estão nos ouvindo e vendo, entender melhor qual é a proposta nossa aqui, né? Uma coisa muito importante saber é que a luz, ela é tratada, ela tem, na verdade, 2 vertentes. A física quântica aceita o que a gente chama de dualidade da luz. A luz é tanto energia quanto fotometria, matéria, porque ela é uma pequena parte do espectro eletromagnético. Se ela é uma energia, então ela é uma onda eletromagnética, né, magnética, mas que por algum motivo sensibiliza o nosso olho. O ser humano está preparado, nós temos fotorreceptores na nossa retina, que transformam essa energia em forma de luz, né, nesse determinado comprimento de onda, porque se ela é uma onda, ela tem um comprimento. E, de certa forma, trata essa energia e com uma relação direta com o cérebro, né, transforma isso em sinal elétrico, manda para o cérebro, é processado e vem com uma sensação visual. É uma pequena faixa, nós estamos falando de 400 a 700 nanômetros, que é o comprimento da onda, e cada comprimento de onda desses, o olho identifica como uma cor. Então, a tradução do comprimento de onda é cor, que vai lá do violeta, onde começa a sensibilidade do olho humano, até o vermelho profundo. E cada onda dessas, o olho e o cérebro interpretam como uma determinada cor. Bom, isso aqui foi uma medição que eu fiz com o meu espectrofotômetro. Isso aqui é o espectro do Sol. Essa medição foi feita num determinado dia, às 14 horas, 2 horas da tarde, e o Sol tem esse comportamento naquele dia, depende da estação do ano, depende da posição geográfica, latitude, longitude, né, que é o ponto que define você na Terra. O espectro pode variar, o espectro do Sol pode variar, e dependendo da hora também. Mas, nesse dia, nesse horário, esse daqui é o espectro do Sol. Então, como você pode ver, ele é bem intenso e ele cobre toda a faixa de comprimento de onda. Ou seja, o Sol é a fonte de luz
eu diria que mais perfeita que nós temos hoje. Nessa hora tinha pouco violeta, mas tinha bastante azul, muito verde, muito vermelho e por aí vai. Em termos de iluminância, 97 mil lux, temperatura de cor praticamente 5.000 Kelvin, e aqui aparece o tal do ppfD, 1718. Na verdade, isso daqui tem a ver com a energia. Isso aqui é fotometria, é parâmetro fotométrico, né? Lux, que é iluminância, CCT, que é temperatura de cor correlata, né? TCC em português. E aqui nós estamos já falando de energia, tá vendo? E nós vamos abordar isso durante a nossa explanação aqui. Eu vou mostrar para vocês o que é o tal do ppfD, que está no espectro do Sol e que serve para alguma coisa. Não serve para nos iluminar, mas vai servir para alguns outros seres vivos. Aqui, no caso, as plantas, tá? Perfeito. Tem essa questão da mistura do espectro azul e do vermelho. A minha pergunta é, por essa analogia de ter esse tom de luz rosa, lilás, são sempre esses espectros azul e vermelho que são utilizados para as plantas e por quê? Ok, muito bem. Aliás, essa é uma pergunta muito pertinente. É muito comum nesse tipo de aplicação, nós vemos essa luz que a gente chama de magenta, né, que a magenta é a união do azul com o vermelho. E tem vários tons de magenta, porque depende da proporção de azul e depende da proporção de vermelho. E nós vamos ver isso também durante o nosso bate-papo aqui. Primeiro, para responder essa sua primeira pergunta, eu digo o seguinte: todos os seres vivos têm diferentes necessidades. Falando em termos de luz, todos os seres vivos têm diferentes necessidades. Obviamente, se você abranger isso, né, se você expandir isso, lógico, nós precisamos comer comidas e tal, sólidas e líquidos, as plantas não, as necessidades são diferentes, mas aqui nós estamos abordando o aspecto luz. Mesmo considerando a luz, todos os seres vivos têm diferentes necessidades. Nós, humanos, somos altamente influenciados pela luz. Ah, mas por quê? A luz, ela não ilumina? Não, estou falando da parte energética da luz. Né? É uma radiação, uma onda eletromagnética que interfere com todos os seres vivos do planeta e principalmente os seres humanos. Cada ser vivo responde diferentemente ao espectro da luz. Nós aproveitamos o espectro da luz para algumas coisas, outros seres vivos aproveitam o espectro da luz para outras coisas, mas a finalidade principal é a existência. Seria impossível ter vida na Terra se não existisse a luz. A luz é importante. No caso das plantas, elas utilizam mais os extremos daquele espectro que eu mostrei, que é uma característica delas. Quando a gente fala em plantas, o que ela usa para ela crescer e se manter viva são os extremos do espectro. E como vocês viram na figura que eu mostrei há pouco, quando nós falamos de extremos do espectro, nós estamos falando de luz azul e luz vermelha. Está aí o espectro, né? Então, nós falamos aqui, as plantas se concentram muito nessa região e aqui também, tá? E vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui tem um gráfico que mostra qual é o espectro que cada tipo de clorofila necessita ou trabalha. Por exemplo, as plantas que têm a clorofila A, para fazer a fotossíntese, que é o processo dela, né, de gerar energia, ela usa o azul nesse determinado comprimento de onda aqui, que é por volta de 460 nanômetros, e usa o vermelho por volta de 650, 660. Ela praticamente não usa verde e amarelo. Clorofila B é outro espectro, é um azul de menor comprimento de onda, estamos falando lá de 430 nanômetros, e o vermelho, estamos falando de um vermelho mais profundo, né? 660, 670 nanômetros. E o beta-caroteno é basicamente azul, tá vendo? Ele usa azul e usa a parte ciano também, que é o verde
azulado. Por aqui já dá para perceber que cada tipo de planta tem uma necessidade de espectro diferente. Quando a gente classifica pelo tipo de clorofila, é uma classificação só. A coisa é muito mais complicada e muito mais complexa do que aparenta, né? Não é só você jogar a luz. Ah, mas peraí, como é que eu sei? Não importa, porque, na verdade, o Sol, vocês viram o espectro do Sol? O Sol tem tudo isso aqui. Então, a planta vai aproveitar aquilo que o Sol está mandando. Aquilo que o Sol está mandando a mais, ela não aproveita. Um exemplo bem assim, rústico, seria, você está com fome. Você vai no restaurante, o cara coloca um boi na sua mesa. Você vai comer o boi inteiro? Não vai comer o boi inteiro. Você não consegue comer o boi inteiro. Você vai comer uma parte do boi e chega uma hora que você não aguenta nem olhar mais para aquele boi, né? Que você fica até enjoado, certo? Então é a mesma coisa aqui. O Sol manda tudo. Ela vai aproveitar aquilo que ela realmente precisa. O resto ela vai devolver. Então, por que as plantas são normalmente verdes? Porque o verde que está no espectro do Sol, ela reflete. Por isso que a gente as vê de cor verde, porque a gente enxerga por reflexo, né? A fonte de luz tem um espectro de distribuição de luz e o objeto que está iluminando tem o que a gente chama de espectro de reflectância, ou seja, ela reflete aquilo que ela não está absorvendo, ela absorve parte e aquilo que ela não absorve, ela reflete. Pegando esse gancho, eu gostaria que você comentasse para a gente se essa luz verde atrapalha o processo de fotossíntese. Na verdade, a luz verde ela não atrapalha o processo de fotossíntese. Por quê? Porque a planta simplesmente rejeita ela. A planta devolve aquela luz verde, tá? Influência dos comprimentos de onda nas plantas, né? Então, tem aqui, eu não vou falar todos eles, mas a gente pode ver que, por exemplo, amarelo e verde praticamente fornece a menor quantidade de crescimento por fótons. Então, realmente, verde e amarelo para a planta, em termos de saúde e de crescimento, não é importante. O que ela permite é a avaliação visual da saúde da planta. Aí sim, porque se você tem azul e vermelho, você tem magenta, a planta fica com uma cor esquisita, você não sabe se ela está saudável ou não. Se você prever o azul, impulsiona o crescimento, sustenta a saúde e a aparência da planta, sustenta o desenvolvimento da raiz, estimula a produção de clorofila, tá vendo? É tudo pesado aqui. Você vai no vermelho, mesma coisa, sustenta a função total da planta, aumenta a eficiência fotossintética de outros comprimentos de onda, habilita o controle de duração do dia, ou seja, o azul e o vermelho são realmente os mais importantes. O verde tem alguma coisa? Tem, pouca influência. Mas o mais importante é que você tenha azul e vermelho. E aí, dando a continuidade aqui no tema, como que funciona a questão da fotossíntese da planta com a influência da luz solar e do LED, né? Porque eu comentei no começo ali que a gente tem a luz do sol, que é o nosso pacote completo ali de espectro, e agora com as pesquisas e até que você está envolvido, como que a gente faz essa transição, digamos assim, para um local, eu estou imaginando até um local fechado, uma estufa, e eu usando só os LEDs, de acordo aí com o nosso debate de hoje. Ok, muito bom. Então, a pergunta é, a planta tem olhos, né? Ela enxerga? Vamos fazer um paralelo entre a planta e o ser humano. A luz, no ser humano, é percebida através dos olhos, onde nós temos células fotorreceptoras dentro do nosso olho. Essas células, elas são sensibilizadas pela energia da luz e parte disso é transformado num componente fotométrico que nós chamamos de fluxo luminoso. É como nós percebemos a luz. Fluxo luminoso, por definição, é quantidade total que uma fonte irradia de luz, cuja unidade a gente conhece é o lúmen. A planta, apesar de eu ter colocado 2 olhinhos nela aí, ela não tem olhos, mas ela tem também fotorreceptores, normalmente nas folhas, né? Ela tem fotorreceptores que captam essa energia, só que aí nós estamos falando de fóton, é pacote de energia, né? O fóton, por definição,
é um pacotinho de energia. Então, nós chamamos de fluxo fotossintético de fótons, que em inglês é ppf. E a unidade não é mais lumen, né? É micromol por segundo, é quantidade de moléculas, né? Micromol por segundo, molécula de fótons, energia. Muito bom, mas para nós, o que interessa, na verdade, o mais importante que nós usamos hoje, isso vai mudar no futuro, mas hoje o mais importante é a iluminância. Iluminância é quantidade de lúmens em numa determinada superfície. Então, é lúmens por metro quadrado, que nós conhecemos como lux. Para mim, na verdade, não importa quantos lúmens tem a fonte de luz que está me iluminando aqui. O que importa é, no meu plano de trabalho aqui, quer seja iluminância vertical ou horizontal, né, que mais a gente fala mais em iluminância horizontal, mas hoje a iluminância vertical vem ganhando bastante importância, que é a iluminância que está no nível do seu olho, não a iluminância que está na mesa que você está trabalhando ou exercendo alguma atividade. Então, isso é importante para nós, né? É lumen por metro quadrado. Para a planta é a mesma coisa. Para a planta, ele pega aquele fluxo fotossintético por fótons e mede a densidade deles, ou seja, micromol por metro quadrado por segundo, que é equivalente, isso daqui para a planta equivale à iluminância para nós humanos. É a mesma fonte de luz, só que nós estamos percebendo de uma forma, as plantas estão percebendo de outra, mas é a mesma fonte de luz. Porque lembra lá no começo? A física quântica aceita o que a gente chama de dualidade da luz. A luz é tanto energia como matéria. Isso aí foi a teoria baseada na teoria da relatividade do Einstein. Pode ser que amanhã apareça um Einstein B e fala, tá tudo errado isso daí. A luz, ela não é nada disso que o Einstein falou, certo? E não sei, pode ser que aconteça isso, porque essas teorias elas podem ser derrubadas ao longo do tempo. Bom, então o que é a fotossíntese? A fotossíntese nada mais é do que uma síntese, né? É uma transformação de alguma coisa para outra coisa, tendo como principal elemento a luz. Por isso que chama fotossíntese. É uma síntese feita a partir da luz, foto. Então, é mais ou menos assim. Você imagina uma plantinha, isso aqui é uma plantinha de engenheiro, tá? Não levem a mal isso daqui. É uma plantinha de engenheiro. Então, tá aqui a planta, a flor, né? Isso aqui é uma flor, tá? Parece a irmãzinha do Bart Simpson lá, mas não é. É uma flor. E aqui está na terra, né? Marrom, tá vendo? Então, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é a transformação de dióxido de carbono mais água. Dióxido de carbono está na natureza, é o CO2, está sendo eliminado aí por todo mundo, certo? E que é prejudicial ao ser humano. Mais água, então está na terra, tem que ter água. Então, você tem que ter, para ter a fotossíntese, você tem que ter água, você tem que ter CO2 e tem que ter luz. Então, são os três elementos da fotossíntese: água, CO2 e luz. O que a planta faz? Ela pega esses três caras aqui e transforma em glicose, que é o alimento dela, e oxigênio, para a gente poder respirar. Essa é a função básica da planta. Além de fornecer alimento, ela também, falando grosseiramente, é um purificador de ar, certo? Grosseiramente falando. Porque ela transforma o CO2, que é prejudicial, em O2, em oxigênio, que é o que a gente precisa para respirar. Então, esse é o processo de fotossíntese. Respondendo uma das perguntas lá atrás, né? Tenho água, tenho CO2, mas eu não tenho sol. E aí? Como é que eu faço? Não tem problema. Você pode ter luz elétrica, quer seja LED, quer seja fluorescente, quer seja vapor de sódio, não importa, é fonte de luz elétrica, que forneça o espectro similar ao Sol ou um espectro até mais dedicado para a planta, e com isso você consegue ter o processo de ter a fotossíntese. Então, na verdade, você não precisa da luz do Sol para ter fotossíntese. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco numa pesquisa que eu trabalhei.
Você pode fazer uma planta da semente crescer e ser colhida só usando luz elétrica, sem ela ter visto um raio de sol durante a vida dela. Esse espectro, ele precisa ser igual ao do sol? Não. Lembra que eu falei da história do boi? A gente só come aquilo que vai precisar. A planta também. Então, se a gente sabe que ela gosta ou ela usa mais os extremos, por que a gente vai ter que dar uma luz branca para ela com o espectro completo e gastar mais energia? Porque para produzir uma luz branca com muita intensidade, eu preciso de uma quantidade de energia elétrica. Se eu vou produzir só parte dela, eu posso usar menos energia elétrica e, de certa forma, otimizar o que ela realmente precisa em termos de luz, para que, junto com o CO2 e o H2O, a água, ela possa fazer o processo da fotossíntese. Então, a pergunta é, as plantas descansam? Todo ser vivo descansa. No caso das plantas, nós falamos que ela tem o que a gente chama de fotoperíodo. O que é isso? É o tempo na qual ela tem que estar recebendo luz. Normalmente, pelas experiências que eu pratiquei, pelos exemplos que eu vejo, a planta tem em torno de 16 horas por dia, é o ideal em termos de luz para ela. Tem planta que menos, tem planta que um pouco mais, mas na média, em torno de 16 horas. O que a gente faz, basicamente? A gente pode usar isso como um complemento da luz solar, porque a luz solar, pensando num país como o nosso, um país basicamente tropical, nós falamos de 11, 12 horas de insolação por dia. Então, se o fotoperíodo pode ser 16 horas, o que a gente pode fazer? A gente pode eventualmente aumentar isso com luz elétrica, dar um complemento. Ou nós podemos utilizar a luz elétrica como 100% da luz que ela precisa. E isso nós vamos mostrar daqui a pouco com mais detalhes. Agora, fora o fotoperíodo, que é o tempo no qual você tem que fornecer luz para a planta, tem outros fatores que também influenciam nesse processo todo. O primeiro é a composição do espectro, como nós estamos falando. Se você só dá azul e vermelho na quantidade que ela precisa, ela vai se reproduzir e aumentar muito mais rápido do que se você der um espectro só de luz branca, gastando mais energia. E também a dose de energia, é o tal do ppfD, que eu mostrei lá, porque tem plantas que têm necessidades de dose de energia particulares. Vamos voltar ao exemplo do ser humano. Tem cara que, se ele come 2 colheres de arroz, 2 de feijão e um bife, para ele tá bom. Tem cara que precisa comer aquele prato que transborda de comida. Tá certo? Passei essa fase. Tá certo. As pessoas têm necessidades diferentes. Tem cara que come só um pouquinho e já tá bom para ele. Aquilo já é o bastante para ele sobreviver. Tem outras pessoas que precisam ter aquele pratão que se esconde atrás do prato. E a planta é a mesma coisa. Eu lembro, Bruno, da minha avó, quando eu era pequeno, a minha avó falava sempre assim, essa planta aqui, essa planta gosta de sol. Então ela deixava a planta o dia inteiro no sol. E tinha outras plantas lá na casa da minha avó, que ela falava, essa planta aqui não gosta de sol, ela deixava na sombra. O que é isso? É mais ou menos energia, é mais ou menos fotoperíodo, porque a fonte de luz era praticamente a mesma, era o sol. As pessoas antigas diziam que a planta gosta de sol, não gosta de sol, é isso. Se você dá muita energia para ela, você pode até matar a planta. Se você deixa ela no sol muito tempo, ela morre. E, de novo, não tem uma regra geral. Seria muito legal se tivesse uma regra geral. Você fala, olha, eu vou dar 200 ppfD, 16 horas por dia, nesse espectro. Todas as plantas cresciam da mesma forma. Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Então, passando aqui para a próxima pergunta, é possível cultivar plantas sem a luz solar, somente utilizando a luz elétrica?
De certa forma, eu já respondi isso, mas agora eu vou provar. Participei numa pesquisa com alface. Essa pesquisa foi feita na Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é da USP, lá em Piracicaba. O campus dela é em Piracicaba, não é aqui na cidade universitária. O que nós fizemos? Nós fizemos 3 situações diferentes de iluminação de alface. Uma bancada de alface recebeu somente luz do sol. A bancada foi montada com as sementes e tal, e foi colocada na luz do sol, e só recebia a luz do sol. Tá? Uma segunda bancada recebeu só luz artificial, né? luz elétrica, com um espectro de 75% de vermelho e 25% de azul. E uma terceira bancada, também só luz elétrica, com um outro espectro, 87,5% de vermelho e 12,5% de azul. Aqui tem a foto das 3 bancadas. Essa daqui na luz do sol, essa daqui com 75 de vermelho e essa daqui com 87,5 de vermelho. Você pode ver que a cor dá até para ver uma certa diferença na tonalidade, né? E esses 2 aqui ficaram no subterrâneo do prédio lá da universidade, nunca viram a luz do sol. Não tinha luz nenhuma natural, no subterrâneo mesmo, certo? Só ficavam com luz do sol. Luz elétrica, com 2 espectros diferentes. Esses 2 aqui ficaram com 16 horas de fotoperíodo. Esse daqui, na época, é quando tinha sol. Sei lá, 12 horas aproximadamente, no período que foi feito esse teste. Tinha umas 12 horas de sol. Então, esses 2 receberam mais luz do que esse. Esse recebeu aquele espectro todo do sol, que nós vimos lá no começo da nossa conversa, e esses daqui receberam luz elétrica, que acho que até eu tenho aqui, depois eu mostro. Agora, a solução nutritiva utilizada nas 3 situações, tanto na fase de berçário como na fase final, foi exatamente a mesma, porque você tem que eliminar variáveis, né? Que senão fica difícil você avaliar depois o resultado do experimento. Então, receber a mesma quantidade de nutrientes e os mesmos nutrientes, os 3 lotes. Ok? O sistema foi o sistema de hidroponia, né? Aquele sistema com água circulante, o mesmo sistema para os 3. Você vê que as bancadas são bem iguais, são as mesmas bancadas, tá vendo? Né? Sistema de hidroponia. Quando nós terminamos o teste, foi analisado todas as alfaces, ou pelo menos uma amostragem de cada um deles, foi analisada em termos de quantidade de metais, minerais. Aliás, eu não sabia que a alface tinha tanta coisa. Só não tem proteína, mas tem cobre, tem vitamina C, tem zinco, tem um monte de coisa. Por quê? Porque você pode fazer um teste que onde ele cresce mais rápido e cresce mais, mas perde alguma qualidade. Então, isso foi avaliado também. Por isso que você tem que ter gente que conheça o negócio. Você tem que trabalhar com gente que conhece. Isso aqui é uma foto no microscópio de uma parte da alface. Ela é toda cheia, isso aqui chamam de estômatos. Estômatos são os poros por onde a planta respira. Então, eles mediram a quantidade de estômatos, tudo, nas 3 situações, para poder comparar fielmente. Tá? E aqui as fontes de luz, 75% de vermelho e 87,5% de vermelho. Essas fontes de luz foram desenvolvidas aqui no Brasil por uma empresa parceira nossa. Então, aqui está o crédito. Isso foi feito em 2019, essa pesquisa, na Exalc, Campus Piracicaba. Agora, vamos aos resultados. Essa curva mais amarelada aqui foi a curva de crescimento, área foliar, né, em centímetro quadrado, a área da folha do alface, em centímetros quadrados, desde a semeadura até a colheita. O tempo de crescimento do alface é por volta de 30 dias, desde a semeadura até a colheita. Então, dá para você ver que aquela que ficou no sol teve
uma área foliar perto de 2.400 centímetros quadrados. Aqui teve 12,5%, 25% de vermelho, teve uma área foliar maior, da ordem de quase praticamente 3.000 centímetros quadrados. O lote que recebeu com 12,5% de azul e 87,5% de vermelho foi o campeão aqui, deu praticamente 3.600. Então você vê que na mesma condição, e aqui, essas duas que são com luz elétrica, a mudança do espectro promoveu uma produtividade maior, só no espectro. Está vendo como o espectro é importante? O mesmo fotoperíodo, a mesma dose de energia, a única coisa, o mesmo ppfD, a única coisa que mudou foi o espectro. Então, qual é o resultado disso? Bom, em 30 dias, com essa iluminação, você tem um alface muito maior, com área foliar muito maior e com valor de mercado provavelmente maior também. Dá para você fazer mais salada com esse pé de alface aqui do que com esse pé de alface aqui. Ou, o que você faz? Você colhe o alface, se o tamanho dele, que você está acostumado, tá bom, então você colhe ele com 9 dias a menos. Isso é um ganho de produtividade, porque, por exemplo, se o ciclo é 30 dias, ao invés de você ter 11, 12 colheitas por ano, você passa para 15, 16 colheitas por ano. Então, isso representa um ganho de produtividade. Agora eu vou mostrar para vocês a foto dos 3 pés de alface, um de cada, né, com 21 dias de produção, mais ou menos por aqui, nessa fase aqui. Dá uma olhada. Esse é o do sol, esse é o com 75 de vermelho, esse com 87 de vermelho. Os mesmos nutrientes, o mesmo sistema, só que esses dois aqui com luz elétrica. Nossa, bastante diferença, hein, Vicente? Eu ia perguntar isso agora, o tamanho da folha, se teve interação. Olha só a diferença. Nossa, é demais. É gritante. E outra, isso aqui com 21 dias. Com 30 dias, quando foi realmente feita a colheita total, era bem maior. Eu lembro que eu trouxe uns 3 pés de alface para casa. Quando acabou a experiência, eu catei uns alfaces para mim, certo? Tá certo. Porque eu queria sentir para ver como é que era, tá? Então, e como eu colhi lá em Piracicaba, até chegar em casa, levou o quê? Umas 3 horas, mais ou menos. Cheguei em casa, fiz a salada. Ele ainda estava fresquinho, vai, né? Com 3 horas, ele ainda tá fresco. Foi uma experiência interessante, ele era bem crocante, viu? Teve uma crocância aí muito interessante. Legal, você fez do início ao fim, literalmente, né? O processo. Né? Olha, e estou vivo até agora, mas alguém pode falar, foi iluminado com LED, com luz, não, você vai morrer, isso aí é tóxico. Não, eu estou vivo. Isso, pelo menos câncer, né? Já faz quase 3 anos e eu estou vivo ainda, certo? Muito bem. Show de bola, Vicente. Então é isso aí, vamos encerrando aqui, pessoal. Quem chegou aí da metade para o final, vai ficar aqui disponível, vocês conseguem entrar no YouTube para ver, que vale a pena ver desde o começo para entender todo o espectro de cor, essa influência do LED e tudo mais. E é isso, estamos juntos e até a próxima, Vicente. Fico à disposição. Até a próxima. Obrigadão, viu? Boa noite a todos, até mais. Até. Show. Tchau.